What a blessing. Que bênção. Let us pray. Então ora. Father, thank you for the mighty presence Pai, obrigado pela presença of your poderosa Spirit. do Espírito. In Jesus' No name. nome de Jesus. Amen. Amém. You may be seated. Não pode ficar sentado, por Today I favor. want to share with you about the Holy Spirit. Hoje então gostava de partilhar conosco And sobre I o want to- Espírito Santo. I have a book called Flow in the Anointing. Tem um livro que chama Flui na Unção. Amen. Amém? Now, I want to share with you from chapter 7 Então gostava de partilhar conosco de capítulo 4. how to flow with the waters of the Spirit. Modo que você flui com águas de Espírito. In John chapter 7, verse 37. Na João 7, versículo 37. In the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. But this spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive. For the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. Amém? João 7,37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Amém? Amen. Now, when Jesus was leaving, this is the book, Que Flow livro? in the Anointing. Flui na unção. Amen. Amém? Now, when Jesus was leaving, Quando Jesus estava também, he said, ele falou, I'm going to give you a helper, sabendo um ajudador, a parting gift, presente de partida, something very important for your life. algo muito importante para a tua vida, That is the Holy Spirit. que é Espírito Santo. Amen. Amém? And so I believe that the Holy Spirit is so important for every Christian. Portanto, não acredita, mas Espírito Santo ele é muito importante para todo cristão. Amen. Amém? And when you have the Holy Spirit, E horas que você tem Espírito Santo, God will do many things in Deus your life. está fazendo coisas na tua vida. Hallelujah. Amém? I have a book called The Sweet Influences of the Holy Spirit. Tem um livro que chama As Doces Influências do Espírito Santo. Yes. The Sweet Influences of the Holy Spirit. As Doces Influências do Espírito Santo, da unção. The Holy Spirit Espírito Santo, affects a Christian in many ways. a ele está feito crente de diversas formas. Amen. Amém? You know, many people feel that the Holy Spirit affects you only by speaking in tongues. Muitas pessoas acham que o Espírito Santo está afetou só na pou fala em línguas. But if you read my book, The Sweet Influences of the Holy Mas Spirit, se você ler o livro As Doces Influências do Espírito Santo, you will find esta hoje, that there are many people, mas tem pessoas, that there are many things the Holy Spirit does. tem coisas que o Espírito Santo está fazendo. Number one, Número he has an influence on the knowledge that you have. tem uma influência sobre o conhecimento que você tem. That's why the scripture says É por isso que a Escritura está falando, that he will guide you. está guiando. The Holy Spirit will remind you. O Espírito Santo está lembrou. Amen. And the Amen. Holy Spirit will teach you. E o Espírito Santo está ensinou. Amen. Amém? So the Holy Spirit does not only
make you speak in tongues. Então, o Espírito Santo é que só para o povo fala em línguas. There are people who don't speak in tongues who have the Holy Spirit. Tem pessoas que até falam em línguas, mas eles têm Espírito Santo. Number 2, the influence of the Spirit makes you prayerful. Número 2, influência do Espírito Santo te tornou uma pessoa orador. Yes. Sim. In Romans chapter 8, verse 26, Na Romanos 8, 26, it says we don't know how to pray, Está but falando- the Spirit helps us. mas nunca sabe ora, mas o Espírito que está ajudando. So when the Holy Spirit is in you, you find that you are helped to pray. Então, a hora que o Espírito Santo está na bobo toda, mas tem uma ajuda para o ora. Amen. Amém? This whole book is intended to teach you on the many things that the Holy Spirit does. Que Only livro one li, chapter has to do with speaking in tongues. que livro li, aí ele foi feito para ensinar sobre que as muitas coisas que o Espírito Santo está fazendo. Apenas um capítulo está fala sobre fala em línguas. Amen. Amém? Then the Holy Spirit helps you to be strong. E também o Espírito Santo te ajudou a ser As a forte. Christian. Forte como Strong. crente. Forte. One of my spiritual fathers is called Uncle James. De minhas pais espirituais ele chama Tio James. Uncle James did not speak in tongues, Tio James que fala em línguas. but he was a most powerful Christian that I knew, Mas ele foi o único crente mais poderoso que encontrei. filled with the Holy Spirit Cheio de Espírito Santo. and teaching me the word of E God. te ensinando a palavra de Deus. Amen. Amém? So the Holy Spirit in the Bible, it says that you should be strengthened in Ephesians chapter 3 by the Spirit. Na Efésios capítulo 3, a Bíblia está falando para você ser fortalecido para Espírito. Yes. Sim? So people are not strong because they don't have the Holy Spirit. Então, se pessoas que são fortes, é para moras que têm Espírito Santo. Yes. Sim? Number 7, the Holy Spirit affects your, Number 7, the Holy Spirit affects your physical strength. Número 7, Espírito Santo está afeta a força física. When Samson, the Bible says, the Spirit of the Lord came on Samson and made him very strong. A Bíblia está falando quanto o Espírito de Deus diz sobre Sansão e pode ser muito forte. Judges chapter 14. The Juízes, Spirit of the Lord came 14. on him and he killed 30 men. ele está falando, o Espírito do Senhor diz sobre ele e mata 30 homens. Hey. Ei, So some of you are weak and sleepy because you don't have the Holy Spirit. então, alguns de nós são fracos e dormentes, porque nós não temos Espírito Santo. I said some of you are sleepy and weak because you don't have the Holy Spirit. Flama, alguns de nós são dormentes e fracos, porque nós não temos Espírito Santo. If you had the Holy Spirit, you'll be strong like Samson. Se você tem Espírito Santo, você ser forte, como Sansão. Hey. Ei, Number 8, the Holy Spirit affects your intelligence. número 8, o Espírito Santo está afeta a boa inteligência. When you have the Holy Spirit, Horas que você tem Espírito Santo, your intelligence, boa inteligência, that is your knowledge quer dizer, o conhecimento, and wisdom sabedoria, and understanding entendimento, goes higher. então aumenta. The reason why some of you have not been able to pass your exams is because of the lack of the Holy Spirit. Razão pelo qual alguns de nós que nós conseguimos passar nos nossos exames é porque nós temos falta do Espírito Santo. Holy Spirit affects you. Espírito Santo te afetou. Isaiah 11 verse 2. Isaías 11, The versículo 12. Spirit of the Lord shall rest upon him, and the Spirit of wisdom, understanding, counsel. You see, all these are the signs of the Holy Spirit. Ele está falando, mas o Espírito do Senhor está descansa sobre ele, o Espírito de conhecimento, sabedoria, conselho e tudo que ele, as coisas que também com o Espírito Santo. One of the greatest men of God ever to live on this earth is Billy Graham. Únicos grandes homens de Deus que vivem nesse mundo é Billy Graham. Billy Graham didn't speak in tongues. Billy Graham nunca falava em línguas. All these are effects of the Holy Spirit on the person. Tudo que lá é efeito do Espírito Santo sobre uma pessoa. So, speaking in tongues is a very narrow evidence. Então, fale em It's línguas. just one thing. Fale em línguas é uma evidência, é uma prova apenas bem restrito, é apenas únicas coisas. Where is the wisdom? Onde que a sabedoria está?
Where is the knowledge? Onde que conhecimento está? Where is the counsel? Onde que conselho está? Where is the Onde understanding? que entendimento está? Why has your thinking not changed? Pamori que o pensamento ainda cá muda. This is why sometimes we allow the enemy to criticize the presence of the Holy Spirit, because the Holy Spirit has not affected our knowledge and understanding and our counsel. É por isso que às vezes não te deixa inimigo critica mal que não está fazendo coisas, mas o Espírito Santo ainda que afeta nos mente, nos maneira de ser, maneira de fazer coisas. Amen? Amém? That is why I'm talking about the river of the Holy Spirit today, the waters. É por isso que você está falando sobre o rio do Espírito Santo hoje, Because águas. he's going to take you deeper. Pamori também levou mais And profundo. all these things are going to come out of your life. E tudo que as coisas ali está sai para fora de vida. Intelligence, Inteligência, physical strength, força físico, spiritual strength. força espiritual. Some of you are falling into temptation because you lack the Holy Spirit. Algum nenhum está caindo na tentação, Pamori sem falta de Espírito Santo. That's why I want you to have the Holy E Spirit. é por isso que creio sem Espírito Santo. On your ability, did I give you on your ability to be holy? Fala sobre a habilidade de ser santo? Oh, Não. amen. Amém? The Bible calls the Holy Spirit the Spirit of holiness. Bíblia está chamando Espírito Santo de Espírito de santidade. Amen. Amém? Now the next one is the Holy Spirit affects your character. Próximo é que Espírito Santo está feito do caráter. Yes. Amém? Your character. Do caráter. When you say, Holy Spirit, fill me, Ora que o Espírito Santo enchim, it's going to affect your character. está feito do caráter. It says, but the fruit of the Spirit, Está falando, fruto do Is love. Espírito é amor, joy, gozo, peace, paz, calmness, né? E ser calmo, temperance. temperança. Uncle James was a very calm man. E tio Tiago, e tio James era homem tio calmo. Very calm. Tio calmo, Yes. sim. Very patient. Era uma pessoa paciente. Very nice. Muito bom. Boa pessoa. He was a member of the ministry called Navigators. Aí ele está fazendo parte de ministério que chamava Navegadores. Have you heard of E eles Navigators? costumam ouvir aquele ministério lá. Yes. He had time only for me. Aí ele tinha tempo só para mim. Talking to me Ele falava only. comigo, só comigo. Teaching me the word of Está God ensinando a palavra de Deus, as a student. né? Como estudante. Yes. Sim. He had the Holy Ele Spirit. tinha Espírito Santo. But he didn't speak in tongues. Mas é que está falando em línguas. Yes. So today I want you to open yourself to the Holy Spirit. Portanto, hoje, increpanhos The abrem as fruit pessoas para o of the Espírito Spirit. Santo. Fruit. Frutos do Espírito. Fruit of the Frutos Spirit. do Espírito. Fruit of the Spirit. Frutos do Espírito. Love. Amor. Joy. Gozo. When you are always sad, Ora que sempre você está triste. with a sad face, O rosto triste. never happy, Nunca feliz. it shows you don't have the Que Holy ela está Spirit. mostrando que tem Espírito Santo. Yes. The fruit of the Spirit is joy. Fruto do Espírito Santo e alegria e gozo. You think you are being dignified. Você pensa que você está sendo dignificado. Dignity. Dignidade. We don't need dignity, we need joy. Nunca mês de dignidade, no mês de alegria. I said we don't need dignity, we need joy. Nunca mês de dignidade, no mês de alegria. Yes. Sim. And we need love. E no mês de amor. The more you have the Holy Spirit, Quanto mais você tem Espírito the Santo, more you walk in love. mais você anda no amor. This is what I call the sweet influence of the Holy É Spirit. aquele que está chama de doce experiência de Espírito Influence. Santo. Influência. Amen. Amém? Wow. Uau. Then, number 10, Número 10. the sweet influence, the Holy Spirit has an effect on your ability to love. Doce experiência. Espírito Santo tem influência sobre a habilidade de amar. Some people are not loving. Algumas pessoas às vezes são amorosos.
But when you receive the Holy Spirit, Mas ora por receber o Espírito Santo. and the Holy Spirit is going deep into E you, o Espírito Santo está profunda na boa. you see more love. Então hoje há mais amor. Why? The Bible says in Romans 5:5, the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, Na Romanos which is given to 5:5. us by the Holy Ghost. Na The Romanos love of God 5:5. is given to us by the Holy Ghost. Na Romanos 5:5 está falando, o amor de Deus é derramado para nós, para o Espírito Santo. Look, if God sends you as a missionary to Cape Verde, Hoje, se Deus mandou como missionário para Cabo Verde, one of the signs único sinal, that the Holy Spirit sent you here mas é o Espírito Santo que mandou ali, is that He will shed love for the people é que está pôr no coração amor para o povo, para pessoas, into your heart. no coração. Yes. Amém? You know, one day, Num certo dia, well, not just a day, but a period, era I período, started to notice that I had a love for Ghana começa a nota, manter amor, certo amor para Gana, many years ago. né? 2 anos atrás. Yes, and for Ghanaian people, E amor para o povo ganense. and even Ghanaian songs, E para músicas ganense. Ghanaian music. Músicas ganense. It was something that God told me. Have you noticed your love? Foi coisa que Deus falou. Hoje, boa nota, bom amor. Yes. Não falei assim. But you see, it's because of my calling. Mas é para amor é chamado. That's my mission. Que ele é quem é missão. That's where I'm based. Ele é quem está baseia. All my life. Tudo em vida. I've been there for more than 60 Já vive years. na Gana mais de 60 anos. Yes. Sim. So the love of God is shed abroad in your heart. Então, o amor de Deus é derramado no coração. And one day I sent a missionary somewhere, Dia manda missionário para And certo I lugar. met him. Encontra com ele. and he was complaining about the people. E estava tendo queixa de guintes. He said, "These people, Eu falei que os guintes lá, they are like this. aí eles é assim. These people." Aí que as pessoas They are ali, like this. aí eles é assado. I said, "Brother, Eu falei, irmão, you are not called to a this bobo place. chamado para aquele lugar ali, não. Boca You are chamado, not boca called. You are in chamado. the wrong A job." bobo está na trabalho errado, na profissão errado. Yes. Sim, Yes. sim. Once you have a call, God puts a love. Tudo alguém, contanto que tem chamado, Deus está dando amor para aquele chamado. You know, before I started doing crusade, I was only doing church. A mim, antes de começar a fazer cruzadas, apenas entrava cultos. And I used to think that a crusade is a waste of money E and então time. pensava que cruzadas era perda de dinheiro e tempo. Because it is use a lot of time and money. Para morrer coisa que requer seu tempo e seu dinheiro. I mean, I've been here the whole week. Imagina, já tem quase uma semana ali. Yeah, there are so many things I could Né? do. Tem coisas que podia estar a fazer, né? And Porque we use a lot of money e não to gasta seu have a dinheiro para não crusade. vir ali. But one day, Mas dia, God put in my heart Deus põe no meu a coração love amor for crusades para cruzadas. and a love Amor for para evangelism, evangelismo. and everything E changed. tudo acaba para mudar. Yeah. Amém? So watch your heart. Então, jogue o coração. See what you love. Olha a coisa que tu ama. See what you love. Olha a coisa que tu ama. Because God is one of the people who puts love in your heart. Para amor de Deus, é o único alguém que está pôr amor no coração. Watch out when you love something, Hoje, a hora que gosta de coisa, que tu ama or even coisa. you love someone. Ou tu gosta de alguém, que tu ama It is alguém. probably something that the Holy Ghost Provavelmente é coisa que o Espírito is Santo putting in your se heart. põe no coração. Hallelujah. Amém? Number 11. Número 11. The Holy Spirit will affect your style of ministry. Espírito Santo está feito o estilo de Wow. ministério. Wow. What style? Que estilo? Every minister has a style. Todo ministro tem estilo. Yes. Sim. Now, in Luke chapter 1, Na Lucas capítulo 1, verse 17, versículo 17, it said, está falando: "He shall go before him in the spirit and the power of Elias, to turn the hearts of the children, fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just,
and to make ready a people prepared for the Lord. God influenced the spirit of Elijah and the spirit and the power of Elijah. Deus influencia Elias e espírito de poder de Elias. So God was saying that if John the Baptist is going to go in this style, Então, Deus está falando, mas se João Batista está bem nesse estilo, in this way of ministry, nessa forma de ministério. yes, and the Holy Spirit changed and made John walk in the spirit, the same spirit, the Espírito same Santo style. muda João e faz ele anda no espírito, no mesmo estilo. It affected what Elijah ate. E afeta também coisa que Elias está comendo. Sometimes when the spirit is on you, it may allow you even to eat pork. Às vezes, a hora que o espírito está sobre você, está falando, comer carne de porco. Or to eat certain foods. Ou comer certos tipos de comida. Now, the date of your death Data de morte is connected to what you eat. está conectado a coisas que você está comendo. Yes. Amém? So you'll find out the spirit many times influences what you eat. Então, você hoje, você nota, mas espírito, And às what- vezes, até influencia o que está comendo. And what you like, E coisas que você gosta. which will affect Que está afeta how you live and how you die. modo que você vive e modo que você morre. Do not resist when the spirit is making you not to eat certain things. Acabou existe a hora que o espírito está falando para comer certas coisas. One day you will find out that the spirit has guided you on what to eat and what not to eat. Dia você chega a dar conta, mas o espírito gosta, você está guiou, você está mostrou coisa que é para comer, coisa que é para comer. One day I went for lunch A mim dia almoça with a pastor com pastor and he ate something. e He took something. comer coisa. And I watched him E fica taspiel. and I had a revelation. E tive uma revelação. This is a revelation. Que ali é uma revelação. Yes. Sim, Oh, yes. sim. So Elijah, what he ate, Então Elias, coisa que está comendo, how he dressed, mo que está vestida, where he lived, onde que está vivendo, it was the style. era estilo. And even his style of confronting the king E até mesmo seu estilo de confronta rei. and his confrontation of women. E se formas de confrontar a mulher. Yes. Sim. Few men can confront women. Sabe, pouco homem só consegue confrontar mulheres. Yes. Few men can confront women. Pouco homem só consegue confrontar mulheres. Women are at least as bad as men. Mulher é ruim cima homem. At Pelo least. menos, pelo menos. Pelo At menos. least. It cannot be that women are angels and men Nunca are pode falar uma men. mulher é santa, mas homem que diabo. Never. Não, nunca, Never. nunca. We are all flesh. Nós tudo nós é humano. You see, girls are beautiful. Meninas é bonitas. And because they are nice, E para mulheres é you fixe. always have an impression that they are good. Sempre você fica tem impressão, mas é boa pessoa. Because beauty looks like good. Beleza, tá parece com bondade, com coisas bom. But girls are just as bad Mas as boys. meninas, aí é ruim, sim, homem, pelo menos. Oh, yes. Bad but beautiful. Bad Mas and aí beautiful. é ruim, mas é bonita agora. Bad and beautiful. Ruim e bonita. Hey, Ei, but boys, mas rapaz, not beautiful aí and é also bad. bonito, mas fica arriba deles é ruim agora. They are not beautiful and also bad. Imagina, que bonito e ainda It's ruim. worse for them. É pior para esse. Oh, yes. So the Holy Spirit, Então, o Espírito Santo, He really affects our lives. aí ele está feita nas vidas. And few people E can poucas confront a woman. pessoas tá conseguindo confrontar uma mulher. But the style of Elijah, Mas filho de Elias, he took on Jezebel. é bem acaba com Jezebel. You are a bad É woman. bem falar, é ruim, Told that Jezebel, you are- é ruim, é Nobody mau could say, mulher. nobody could say it. Ninguém que conseguiu falar Jezebel nesse rosto. Jezebel was into makeup. E Jezebel, ele tá fazendo uma maquiagem, hein? He had a hairdresser E all the tinha time. e cabeleireiro.
You know, one day I saw a lady pastor going to preach. Dia, onde uma senhora que era pastor estava She a prega had 10 suitcases. e tinha 10 maletas. She was going for 3 days. Né? Estava a prega 3 dias com 10 10 maletas. suitcases. 10 maletas. And her hairdresser. E tinha se cabeleireira que And acompanhava ele. her nail person. E se pessoa que está fazendo ele manicure, se All unha. traveled with her. Tudo viaja junto com ele. Hey, Ei, beauty. beleza. But you see, Mas você hoje, few people can take on somebody and say you are not good. pouco pessoa está conseguindo hoje pôr alguém assim, falar, é que bom alguém. And on top of that, E riba daquele, many bad women are spiritual. muita mulher ruim é espiritual. Yes. Sim? So when you have spirituality, Então agora que tem espiritualidade, And beauty, beleza, who can speak against quem it? então que está conseguindo falar contra você? Nobody can say Ninguém. it. Jezebel was a prophetess. Jezebel era profetisa. She was a prophetess. Era profetisa. She was spiritual. Era espiritual. She was in the ministry. Ela estava no ministério. And she was beautiful. E era bonita. Who can correct her? Quem é que está conseguindo corrigi-lo? No. Ninguém, hein? Only an Elijah. Só Elias. Kalabasatabaraba. So when John the Baptist came, Então, quando João he was Batista veio, moving in the spirit and the style and the power of Elijah. And that is why he could also confront a beautiful lady like Herod's wife. estava anda e move e tua no espírito de Elias. Por isso que consegui confronta uma mulher bonita assim uma mulher de Herodes. From now, when you see a beautiful woman, A partir de hoje, a hora que eu uma mulher bonita, just say to yourself, fala a cabeça assim. until God gives me the power of Timente Deus Elijah, querem poder. until God gives me the power of Elijah, Timente Deus querem poder de Elias. I will not make any comment about Não you. quer fazer nenhum comentário sobre você. Amen. Amém? It's the Spirit who makes you have a style. É o Espírito que está fazendo ter estilo. My style of ministry Minha estilo de ministério is from the Holy é Spirit. de Espírito Santo que vem. One day I was watching a prophet Dia, sábado, espiava profeta, and assistia a he ele. was ministering E sábado, ministra, with a different style. né, com estilo diferente. And I just loved his E style. me gosta desse estilo. Oh, yes. Assim. I just love his E style. gosta desse estilo. Sometimes he would do this. Às vezes ele faz assim. And that means that he Significa heard something. me ouve coisa. He would just do this. E acaba de ouvir And then he would say, coisa. oh, he would ask, what is this? E ele pergunta, que ele coisa? I was saying to myself, E Lord, fica falando a cabeça, I wish I have this style. Era para tinha aquele estilo. E ó, quem está ouvindo Deus não está fazendo isso. wow. Uau. May God give you a nice Que style Deus in te your, dê in your bom ministry. estilo no nome de Jesus. Yes. May God give you a nice Que Deus te style. dê bom estilo. Yes. The next one is the Holy Spirit. It's not only tongues. I'm showing you all these are from the Holy Spirit. Não se fala em tudo que ele, para tudo que ele, coisas do Espírito Santo. O Espírito Santo é que só fala em línguas, não. Tongues is a very small thing Né? Fala em línguas é apenas in coisa the dele. things that the Holy Spirit comes É a to do. única coisas que o Espírito Santo está fazendo. Yes. Sim. Now this one says that the Holy Spirit affects your achievements. Espírito Santo está afeta os desempenhos, os conseguimentos. Yes. Because what did Elijah achieve? Para coisa que Elias consegue. What did Elisha achieve? Coisa que Eliseu consegue. When Elisha said, I want your spirit times 2. Canto Eliseu flancre dobro porção de bom espírito. Wow. Uau! In 2 Kings, in fact, he said, I want your spirit times 2. Na primeiro reis, flancre o espírito dobrado. He achieved twice as much. Ele recebe 2 vezes mais. Wow. Uau! Wow. Uau! Elijah had, I think, 16 miracles, and this one had 32, something like that. Elias tinha 16 milagres, Eliseu teve 32, acho eu. So may you achieve a lot. Que você consiga ter coisas. More Holy Spirit, more achievements. Quanto mais você tem Espírito Santo, mais coisas você consegue. More Holy Spirit, more achievements. Quanto mais Espírito Santo você tem, mais coisas você consegue.
For me, it is a great achievement to come to Cape Verde. Para mim, bem Cabo Verde é um grande conseguimento. Yes, Sim, it's a great achievement. é um grande conseguimento para mim. It's a great achievement. É uma grande coisa que eu So consigo. it's the Holy Spirit E é o Espírito who Santo makes you achieve que está a fazer o conseguir things. coisas. If you are able to achieve church growth, Se você conseguir, para você conseguir it's the atingir Holy crescimento de Spirit who igreja, makes you to achieve. é o Espírito Santo que está a fazer o conseguir. Somebody say how? Alguém pode perguntar, mode? Don't ask me, Qual perguntar a mim? because I don't know Para how. mim, nunca sabe mode. But I know that this is what he Mas does. sabe, mas sim que está acontecendo. This is the work of the Não sabe, Spirit. mas aquilo é obra do This Espírito. is the work of the Holy É Spirit. obra do Espírito Santo. Amen. Amém? What a blessing. Que bênção. Now, the next thing is the Holy Spirit. It affects not only you speaking in tongues, but your emphasis of what do you emphasize in your ministry. Espírito Santo é que está feita sobre falar em língua, mas está feita também o ênfase sobre o que você enfatiza no ministério. Yes. Sim. In Acts chapter 1, verse 8, Na Atos 1:8, it says, "You shall receive power ele está falando: recebereis a virtude. after the Holy Ghost is come upon you, Depois que o Espírito Santo and diz you shall sobre be nós, witnesses to me e nós serem testemunho in Jerusalem, na Jerusalém, in Judea, na Judeia, in Samaria, na Samaria and in the uttermost e na parts of the earth." tudo parte do mundo. Wow. Uau! Now, what does it mean? Agora, o que significa? It means the Holy Spirit gives you the ability to travel. Significa, mas o Espírito Santo te dá a habilidade de viajar. Uau! In fact, the Holy Spirit even gives you your ticket money. Próprio te dá até o dinheiro de passagem, de bilhete. How many want ticket money? Tanto alguém que crê dinheiro de ser passagem, de You ser didn't know bilhete. that one is from the Holy Nunca sabia, Spirit. mas o Espírito Santo está daquela também? He said, "You shall receive ability, Ele falou que power, recebe habilidade, poder. after the Depois Spirit comes upon que o you. Espírito Santo diz sobre você. And you shall be witnesses in these locations." E você serem as testemunho naqueles locais ali. Here, here, Ali, here, lá, here. aquele outro lá. Yes. Sim, From the Holy é o Spirit. Espírito Santo que está dando. From the Holy Spirit. Espírito Santo que está dando. So if you see me standing here, Então, se olham ali, it means that the Holy Spirit has come é para upon o me Espírito Santo que and trazem has ali. put me in this Ele que location põe nesse local to preach the word of para God. pregar a palavra de Deus. This is the effect of the Que Holy ele é Spirit efeito do Espírito Santo on your life. na tua vida. Yeah. How many Amém. want more of the Holy Tanto Spirit? alguém que crê mais do I Espírito want more of the Santo, Holy mais Spirit. do Espírito Santo. Hallelujah. Amém. Wow. Uau. Now, the Holy Spirit, Espírito Santo, he has an effect. aí ele tem efeito The effect on the eyes of your heart. na olhos de coração. You see, people say, the Holy Spirit has effect on my tongue. Pessoas estão falando, Espírito Santo tem efeito na minha língua. So I speak in tongues. Então, está falando em línguas. Kalamashandarababa. But the Holy Spirit Mas Espírito has Santo an effect on the eyes of your heart. tem efeito na olhos de coração. What does this mean? O que ela significa? Ephesians chapter Efésios 1, capítulo 1. he said, I pray that the God of, in verse 17, Versículo Jesus 17. Christ, will give you the Spirit. Ele está falando da hora que Deus está dando o The Espírito. Spirit. Espírito. This is the Holy Que Spirit ele é Espírito Santo. of wisdom and De revelation, sabedoria e revelação. so that the eyes of your heart will be open. Assim que olhos do coração tá abre. Wow. Uau! What does this mean? O que ele significa? This is Ephesians chapter 1 verse 17. Efésios 1:17. One of the immediate effects is that you start to see visions and dreams. Únicos efeitos imediatos é que você começou a visões e sonhos. Amen. Amém? In fact, Na verdade, according to the Bible, segundo a Bíblia, the sure sign of the presence of the Holy Spirit is visions and dreams. sinal certo de presença do Espírito Santo e visões e sonhos. Yes.
Sim. Visions and dreams. Visões e sonhos. Where are your visions and dreams? Onde que a visão com o sonho está? Onde ele? Don't you remember the scripture? Você se lembra da escritura? I'll pour out my spirit on all Eu flesh. plantarei em espírito sobre tudo carne. Your old man will dream dreams. Jovens, você tem sonhos. Your young man will have visions. Mancebos, você tem visão. You see, the spirit affects the eyes of your E heart. espírito te afeta olhos e o coração. So you start to see in the spirit realm. Você começa hoje na esfera espiritual. I've never seen an anointed person who doesn't have visions A and mim dreams. nunca olha uma pessoa ungida que tem visão e sonhos. Yeah. I'll show you a sign. Pode mostrar sinal. Anybody who is a man of God or used by God, Qualquer pessoa que é homem de Deus ou uma pessoa usada keep por Deus, listening to the person. continua a ouvir que pessoa. One day, Dia, the person will by all means que a mention pessoa te falou com certeza a dream that he had. sonho que tive. Yeah. Sim. Or a vision. Ou uma visão. It's always there. Sempre está lá. You know, one day I was watching a man from South Africa. Dia eu assisti a homem I de didn't, África do a white Sul. man in South Africa. É homem I didn't know branco. him. Nunca conheci ele. But I knew that God was using him. Mas sabia, mas Deus só usava ele. Then one day, E dia, he spoke about a dream ele fala sobre sonho and a vision e uma visão that he had. que tive. And I said, there it E is. falou hoje lá. This Aqui is está. it. É que ali. I see it's a sign É sinal of the presence de presença of the Holy de Spirit. Espírito Santo. May you have visions Que você and tem dreams. sonhos e Dreams visão. and visions. Sonhos e Visions visão. and dreams. Visões e sonhos. Visions and dreams. Visões e And you are sonhos. following Consigo. because of the influence of the Spirit Para maior influência do Espírito. on your life. Para a vida. The eyes of your heart Olhos do will coração. be enlightened. Está sendo Enlighten the iluminado. eyes of the heart. Iluminado. Revelation chapter 3 verse 18. Apocalipse 3, It 18. says, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes. Anoint that. These are not the physical eyes. Hoje é que hoje comum. É que hoje comum. It's not your physical É eyes. que hoje físico. It's the eyes of your heart. É hoje do coração. Yes. Sim. The eyes of your heart. Olhos do coração. To see. Para hoje. To have dreams. Para ter sonhos. Visions. Visões. Dreams. Sonhos. And visions. E visões. From the Spirit. De Espírito. From the Holy De Spirit. Espírito Santo. Guiding you. Da guiou. Telling you things. Para muitas coisas. Influencing you. Influenciou. Kalamashandola Baba. When you pray for the Holy Spirit from Ora, se today, que ora para o Espírito Santo a partir de hoje. all these are going to start happening. Tudo que as lita começa a All these are acontecer going na to boa start vida. happening in your Tudo life. que lita começa a acontecer na boa vida. Hallelujah. Amém. You will start to have visions of the hope of your calling. Você começa a ter visão sobre a esperança de You will have chamado. meaningful dreams. Você tem sonhos com significado. Meaningful dreams. Sonhos com significado. Yes. And then E you will have the ability to interpret dreams. você passa a ter a habilidade de interpretar sonhos. To do what? Pode fazer o quê? To interpret dreams. Interpreta sonhos. Amen. Amém. All right. Daniel chapter 4 verse 8. Daniel 4:8. It says, but at the last, Daniel came in before me, whose name was Belshazzar, in whom is the spirit of the holy gods. And before him I told the dream, saying, O Belteshazzar, master of the magicians. They called him a magician. Eles chamavam ele magos, mágico. Because I know that the spirit of the holy gods is in thee, and that no secret troubleth thee. Tell me the visions of my dream that I have seen, and the interpretation thereof. Amém. Por fim veio Daniel à minha presença, e eu lhe contei o sonho.
Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus, e o espírito dos santos deuses está com ele. Eu disse: Beltesazar, chefe dos magos, sei que o espírito dos santos deuses está em você, e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar o meu sonho, interpreta-o para mim. Tell me the vision I had and tell me the interpretation. Interpreta o sonho, fala a visão. It is also the Spirit who helps you to interpret. Também é Espírito que Visions te and ajudou a dreams. interpretar sonhos Visions e and visão. dreams. Visões e sonhos. You know, one day, Dia, a brother came irmão and said that he bem, had a vision. e falou, me tive A uma dream or a visão. vision. Sonho, uma visão. He said he was riding on a horse. E falou, me estava na cavalo, And as he was riding the horse, e se me estava na cavalo, his hair seu cabelo got caught in a tree. é tranca numa árvore. Yes, Sim. yes. His hair got caught Mas seu in a cabelo tree. tranca na árvore quando estava a cavalga, né? Yes. Are you listening to Eu me? só estou ouvindo, com atenção. So I asked him, Agora, perguntar. what a dream! Agora, aquele que sonho. Your hair was caught in a O cabelo tranca na árvore. He said, Eu yes. falei assim, minha This cabelo is the dream I tranca. É had. sonho, aquele sonho I lá was- que I was tive. riding a horse. Estava a cavalga, And my estava na hair cavalo, was caught minha in a cabelo tree. tranca na árvore. So I said, what is the interpretation? Eu falei assim, agora qual é a interpretação? Do you want to know his Eu interpretation? queria saber qual que foi essa That's why I interpretação. said the interpretation is also from É por the isso que Spirit. eu falei também, uma interpretação, o Espírito que está. He said that God was showing me Eu falei, Deus só está that there are mostrando a people mim, in this church who are against my mas há calling. pessoas nessa igreja que são contra o chamado. That there are people in the church who are against me. Mas há pessoas na igreja que são contra esse chamado. I said, really? Eu falei, sério? This is the Que interpretation é of a your dream. interpretação do sonho que eu tive. That people are against you. Uma pessoa está contra você And people are fighting your e calling. uma pessoa está tamara o chamado. And you know what? E você sabe o que é? This man became an Absalom. Aquele homem ele passa a ser Absalão. But God had given him a dream. Mas Deus dá-lhe sonho. He couldn't see. E que conseguiu nem hoje. He was rather accusing E people fica, em vez de hoje, até acusa pessoas. that people are against Uma him. pessoa está contra ele. Ah. Ah. So, by the Spirit, Então, Pai Espírito, by the Spirit, Pai Espírito, by the Spirit, Pai Espírito, you will have the interpretation. você tem interpretação. Interpretation. Interpretação. Years ago, Anos atrás, I had a vision. tive or a uma dream. I visão, was sitting in my sonho, estava sentado na minha mocho and e I saw somebody, hoje alguém, a man I know. homem que He encontra, stood in front of me estava aqui na minha and he frente advised me e era conselho. to have a crusade. É conselho para And fazer he cruzada. said to me E in ele the falou- advice, he said it's very important É muito importante that you pray for the para sick. orar para He doentes. said always pray for the sick. É falando, Lay hands on them, sempre pray for ora them. para doentes, põe a mão sobre eles e ora para eles. This vision Essa visão encouraged me encorajam to have crusades. para ficar a fazer cruzadas. Yes. Sim. Not only the dream, but the interpretation. É que só para morrer que sonho, mas para morrer interpretação também de que That's the sonho. effect of the Holy Que era Spirit. que é feito do Espírito Santo. Yes. Sim. Oh, yes. From today, I don't want you to despise any dream. A partir de hoje, nunca crepa ou menospreza nenhum tipo de sonho. Jeremiah's dream, first dream, Primeiro sonho de Jeremias. he saw a rod like a cane. É vara, mora That's all. chicote. That's all. Que é que hoje, foi isso que lá. His second dream, Na segundo vision, sonho, he saw a boiling pot. segundo visão, panela com água tá ferve. Some of you don't respect your visions and dreams. Alguns de nós que até respeitam os sonhos com os visão. Don't despise the Spirit. Cabo menospreza. Hallelujah. Amém? How many are going to ask for the Holy Spirit? Tanto alguém ali que sabem pedir Espírito Santo. Amen. Amém?
Wow. Uau! Now, the next one is the Holy Spirit will affect your words. Próximo coisa aqui, Espírito Santo está feita as palavras. Amen. Amém? Wow. It says, I'll pour out my spirit É planta derrama em espírito and they shall prophesy. e esta profetiza. That means that your words will be prophetic. Quer dizer, mas a palavra está passa a Your ser words will be prophetic. profético. A palavra está a ser words profético. will be prophetic. As palavras estão a ser profético. Yes. I'll pour out my spirit and they shall prophesy. Está derrama em espírito e essa profetiza. In Acts chapter 9 verse 6, Atos 9, 6. it said, when Paul laid his hands on them, the Holy Ghost came on them and they spake with tongues and prophesied. É canto Paulo impõe-se a mão sobre eles, o Espírito Santo diz sobre eles e isso Prophesy. profetiza. Prophesy, Profetiza. it means to speak under inspiration Profetiza quer dizer fala debaixo de inspiração, fala com inspiração. of the Spirit. De inspiração de It means espírito. the things you are saying have some predictive elements. Quer dizer, mas que as coisas que você está falando têm alguns elementos de previsão. It means the things you are saying have some certainty. Coisas que você está falando têm certo tipo de certeza. It has some E certainty tem certo tipo de certeza. Some predictive element. Tem elemento and some spiritual previsível power. e poder espiritual. That's what it means to prophesy. É lá que significa Prophesy. profetiza. Prophesy. Profetiza. Prophesy. Profetiza. Amém? That's why when the Holy Spirit comes on you, your preaching changes. É por isso que a hora que o Espírito Santo diz sobre a pregação Your way tá of speaking muda. changes. A maneira de fala tá Your muda. words are As predictive. palavras é previsível, Powerful. é poderoso. They are sure words. E isso é palavra certa. They are things that happen. Aí é coisas que acontecem. Yeah. Sim. In Luke chapter 1, Na Lucas 1, verse 67. versículo I'm 67. talking about how the Holy Spirit affects. Você fala sobre o que o Espírito Santo te afetou. He changes so much. Ele muda teu. It says, Então, and fala- his father Zacharias Mas seu pai Zacarias was filled with the Holy Ghost estava cheio do Espírito Santo. and prophesied. E profetiza. Immediately, his Imediatamente. words would change Se palavras te to muda this type of prophetic words, para esse tipo de palavras profético. prophetic preaching, Pregação profético. preaching that is filled with powerful prophecy, Pregação que é cheio de poder. which means number one, Número 1, it's sure. é certo. Number two, it's predictive. Número 2, é coisa de previsão. There's an element. Tem elemento. And number three, E número there's 3, some type of power in it. tem tipo de poder na ele. Kalama shota la bandara babandara baba. Yes. When you are anointed, Horas que foi ungido. more people will come to listen to you speak Mais pessoas também ouviu ta fala. because of these three things in the words. Para morrer as três coisas ali na boa palavra. Those three things that make your words like prophecies. Que as três coisas ali que está fazendo palavra Kaloma ser di como rombo dalla masha da profecia. badamandara. Jesus Cristo. Oh yes. Sim, Yes. sim, Oh yes. sim. Now, how many? The Holy Spirit is too much. Espírito Santo é cheio demais. The Holy Spirit is too much. Ele é cheio demais. Can you see how the Holy Spirit Você changes está you? hoje amor que o Espírito Santo te opera? Do you see why Jesus said, I will give you the E Spirit? você está hoje para morrer que Jesus também te dá no I Espírito? won't give you money. É que você vai dar o dinheiro. I won't give you É a que você vai dar house. casa. I won't give you any É que você car. vai dar nenhum carro. I'll just give you the Holy É o Spirit. Espírito Santo que And você vai dar. I leave the E Holy então Spirit deixou with que o you, Espírito yeah. Santo I'll também. leave the Holy Spirit O with you. Espírito Santo fica com o bom. Yeah. Kalamashato badara. Jesus Cristo. Number 16. Número 16. The Holy Spirit affects your charisma. Espírito Santo está feito por carisma. Amen. Amém. It means charisma means you become graceful Carisma significa uma ser uma pessoa gracioso and beautiful. e bonito. Wow. Uau. And the gifts, the Holy Spirit makes you beautiful E Espírito Santo, ser dons, está a fazer o bonito. because of the gifts Está a fazer o belo, para morrer ser that dons. He gives to you. Ser dons que te dou. Yes. Amém? Yes. Sim. Amen. Amém? Now, when a person has the Spirit, Horas que uma pessoa tem he has espírito, many gifts. ele tem seus dons. Yes.
How many want to be gifted? Quanto alguém ali que quer ser pessoas que têm dons? Only 4 people want Só to be 4 gifted. alguém? The rest of you can stay Que os without outros gifts. podem ficar sem ele, então. Do you know why it is nice to have gifts? E sabe para uma que é bom ter dons? A person who comes with gifts Uma pessoa que está bem com dons is different from a person who comes without gifts. é diferente de uma pessoa que está bem sem dons. If somebody is coming to visit you Se alguém só vem visitou and the person has gifts, e trazer presente, it's nicer. é mais fixe, Than né? a person who E comes que uma pessoa que vem para casa de mãos vazias, Yes. né? Yes. Sim. You know, my mother always used to say Minha mãe sempre tá falava a mim, that my mother-in-law, minha sogra, whenever she was coming to visit, mas sempre que estava a visitava, she would always come with something. mas sempre tinha que vir com algo, Always. sempre, Some food. ou comida, Something. ou alguma coisa. Always she comes with something. Sempre tá vinha com algo. And she always visited my mother. E sempre tá visitava minha mãe. Yes. Sempre. Anytime she came, she was not living in the same town, but every time she came, she always comes with É something. que ela vivia na mesma cidade, mas sempre que tá vinha com algo. It's nicer to have somebody É mais fixe ter alguém who comes with things que hora que tá bem, tá trazendo alguma coisa. than somebody who comes with De que empty hands alguém in que his tá bem pocket. monta bana, Huh? né? Yes. Sim. That's why some uncles are liked. É por isso que não gosta de alguns tios. Because when that uncle comes Para home, a hora que aquele tio vem He para always has casa, something to give. sempre tá trazendo alguma coisa. yes. Amém? And there are some uncles who have nothing E to tem give. esse tio que sempre tá vendo sem nada, nada de dom. Now, you are that uncle. A bo é aquele tio. You are God's servant. A bo é servo de Deus. And you have to come with gifts. E você tem que vir com dons. You have to come with gifts. Você tem que vir com dons, com presentes. of the Spirit. Dons de espírito. Gifts of word of Dons knowledge. de palavra de sabedoria. Gifts of preaching. Dons de pregação. Gift of teaching. Dons de ensino. Gift of wisdom. Dons de sabedoria. Gift of power. Dons de poder. Gift of miracles. Dons de milagres. Gift of healing. Dons de cura. Come along with your Você tem que gifts. vir com os Come dons. along with your Vem gifts. com os dons. Come along with your Vem gifts. com os dons. These are the gifts of the Que ali Spirit. é que os dons do Espírito. Hallelujah. Amém. How pleasant it is Que agradável, né? to have somebody Ter uma pessoa who comes along que está bem with so many com gifts. seus dons, seus presentes. This man is gifted. Esse homem é um homem de dom. Bearing the gifts Ele tem dons of God. de Deus. Wow. Uau. So when a minister comes Então, a hora que o ministro under the vem, influence of the Spirit, debaixo de influência do Espírito, he has many ele tem manifestations. cheio manifestações. Wow. Uau. One time they spoke about Jesus. They said, never man spake like this man. Dia eles falam sobre Jesus, eles falam, nunca no onde alguém está falando assim, mas homem. Jesus was gifted. Jesus era uma pessoa de dom, né? Era uma pessoa One day a talentosa. lady came to him Dia menina veio entender. and she helped with some water. Ele veio entender, ele ajudou com algumas águas. And Jesus said, go and bring your husband. Bate chama para o I marido. want to pray for the family. Criou hora para a família. And the woman said, I have no Senhora, husband. para mim, que tem marido. He said, yes. Ele falou You have assim, 5. eu tenho 5, eu tinha 5. 5. 5. 5. You have 5 Tinha husbands. 5 maridos. Oh. How do you know? Vê, bom, Moco sabe. How do you know? Moco sabe. All about me. Moco sabe tudo sobre mim. The gifts. É dom. Is a man with gifts. Ele é um homem com dom. Beautiful gifts. Né? Bons dons. I want to be a man who A is mim carrying the crescer gifts. homem com muito dom. And I want you to be somebody carrying the gifts. E a mim querer por ser também uma pessoa The que gifts está of carrega God, the dom. gifts of God. It makes Dom you de beautiful. Deus. Ele está fazendo uma pessoa lindo. makes you beautiful. Ele está fazendo uma pessoa lindo. It makes you beautiful. Está fazendo uma pessoa lindo. When Abraham wanted a wife Canto Abraão, essa recebeu mulher, queria for casar, his son, para ser filho, he sent his servant, e manda-se servo, Eliezer, Eliezer, who is a type of the Spirit, que é um tipo de pessoa que tem espírito, as helper. né, como um ajudador. And he gave him many gifts. E dá cheio dons. Oh, with all these Eu gifts falei, com tudo que é presentes ali nessa casa é to presente, this
to the bride. É para leva noiva. Put a lot of gifts Dá on the muito bride. presente. A lot of gifts on the Muito bride. presente. Dá. Wow. This is a picture of the church. Aquele que é figura de God igreja. wants to put a lot of gifts Deus on é you. que dá no teu dons, teu The church in presente. Cape Verde is going to have the gift of God. Igreja de Cabo Verde também tem dom de Deus. These gifts E que os dons will lhe, change the country. esta muda It will país. change the country. Esta muda It will país. change the Esta nation. muda nação. The gift of God. Dons de The Deus. gift of the Dons Spirit. de Espírito. The gift of God. Dons The de Holy Deus. Spirit. Dons de Espírito. Wow. Uau. How many are excited about Tanto this? alguém que se alegra sobre os dons. Yes. Amém? Now, when the Holy Spirit comes, He assures you. Horas que o Espírito Santo vem, eu te dou certeza. Amen. Amém? The earnest of the Spirit. Né? Aquele vontade de Espírito. Yes. You know, the sign that God is somewhere is the Spirit. Sinal, mas Deus está num lugar, é Espírito de Deus. You know, the Bible says, let me read the verse to you. Já li aquele versículo, a Bíblia está falando. 2 Corinthians Segundo chapter 1, verse Coríntios. 22. 2 Coríntios 1, 20. Now 22. he which establishes us with you in Christ and has anointed us is God, who has also sealed us and given us the earnest of the Spirit. The earnest of the Spirit. Ele está falando, ora, é Deus quem faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou com a sua propriedade, pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Amém? The earnest Aquela vontade of the Spirit. de Espírito. How can I know if this brother Mal quem pode saber se esse irmão is a good brother? é bom irmão. How can I know if this sister is a Mal good? quem pode saber se esse irmão é bom irmã. Is it by her face? Será que nasce rosto quem está hoje? No. Não. How can I know if this brother is a Mal good quem está brother? saber se esse irmão é bom irmão. You know, the Bible says God has given us the assurance of the Spirit. Bíblia está falando, mas Deus ia dar uma certeza de espírito. Always look for the Spirit Sempre busca espírito in people. nas pessoas. Yes. As I'm preaching, Se você está prega, don't try to look at to see what car I have cabo job que caro que bem qual, or what house I ou have. que casa que tem, Look for the Spirit. job espírito. That's the earnest, É aquela vontade, the assurance aquela que é certeza God gives to que Deus us está dando. that something is good Mas or real. algo é bom ou não, It's the Spirit. é espírito. Yes. Sim. That's what we look for. É aquela que You não know, está buscando. when I look at Christian A television, mim, hora que hoje a televisão cristã, por exemplo. do you know that even men put on makeup? Não sabe, mas tem homem que põe maquiagem. Homem me usa maquiagem. Yes. Sim. On TV. Na televisão, homem tá usa On maquiagem. Christian TV. Né? Naquela televisão cristã, They naquele put canal. on lipstick, Esta eyeshadow, usa everything. e labelo, batom, esta usa tudo que as coisas lá. Tudo esta põe. Listen, you cannot know by how nice a person O que is. pode saber mais que uma pessoa é feito, se ele é direito ou não. Start smelling to see if you can see the Spirit. Começa, busca cheiro de espírito na ele. Começa, busca Can I boia. see Se the você conseguir palpa espírito na ele. Você tem espírito. Because the makeup has covered Para all the mode, pimples. se maquiagem já tapa tudo esse espinho. It has covered the pimples. Já tapa esse espinho. Spingu. Espinho. Spinhu. Espinho. Espinho. Spinhu. Sim. Yes. Can you feel the Spirit? Você está cheio de espírito. Can you feel the Spirit? Você está cheio de espírito. You know, one day I saw one of the guys leading a prayer meeting in the church, Dia hoje, um daqueles rapazes que só conduzia oração na igreja. and I said, Infla. "This guy is anointed. Esse homem é ungido. That's the earnest of the E Spirit. aquele que quer vontade de espírito. That's the earnest of the Aquele que quer Spirit. vontade de espírito. Beautiful. Lindo. The Spirit is a seal. Espírito é selo. Amen. Amém? The Spirit Espírito. is what assures you. É aquele que te garantiu, que te deu certeza. Hallelujah. Amém?
So he has given us the earnest Então, ele dá-nos aquela vontade of the de Spirit. espírito. Yeah. There are some Christian programs I watch Tem alguns programas cristãos que a gente assiste, que a gente hoje, I don't enjoy. que às vezes nunca gosta. Not because the word is not good. Capa mode palavra é The bom, word is perfect. palavra perfeito, But I don't sense the mas Spirit. nunca sente espírito. So you too, Então, a boa também look for the Spirit. busca As I'm preaching espírito. to you, Se mansa prega para bogosse, try to see tenta busca, through what I'm saying tenta palpa na coisa que não se whether fala. it is the Holy Se isso está Spirit. dentro do Espírito Santo something else. ou é outra coisa. Yes. That's Sim. how you know É se que você sabe what you are dealing with. que você está lida com ele. Yeah. Beautiful. Lindo. Now I've almost finished, Está quase na fim. but another important effect of the Holy Spirit, not only speaking in tongues, but he affects your ability to obey. Outro efeito do Espírito Santo é que só fala em línguas, mas o Espírito Santo está feita a habilidade de obedecer. Yeah. Obedece. When you say, "Oh God, give me the Holy Spirit," A hora que fala, oh Deus, é o Espírito Santo. He's about to give you something that will make you obey. Essa trabalha uma coisa que está fazendo obedece. Hey! Ei, In Ezekiel chapter 36, na Ezequiel 37, verse 26, versículo it 26, said, "I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes. é planta punha em espírito dentro de bo, e está fazendo anda nas estatutos. I will do what? Está fazendo cozer, Put my spirit, põe em espírito, and then my spirit will cause you, make you e em espírito you, está force you fazendo, está obrigou to obey." a obedecer. Uh-huh. You see, sometimes you cannot obey. Às vezes porque está conseguindo obedecer, né? Yeah, Sim. yeah. I look at some people and I see E they have a problem of not obeying. a mim está para X alguém está fazendo, existe um problema de desobediência, de que obedece. Some of my pastors, Alguns minhas pastores, even bishops, até bispos, if I want them to touch this pillar, se increpes toca aquele pilar lá, if I want them to touch this se pillar, increpes toca aquele pilar lá, I have to say, touch this pillar. tem que ir para falar, toca aquele pilar lá, toca. If I say, touch this Se pillar, falar, toca aquele lá, they will go and touch this e também one. toca aquele. We'll go and touch this one. Aquele que também toca. Whatever I want them to do, Qualquer coisa que increpes faz, yes. tem que fazer. If I say, sit in the front row, Se flachinta para frente, na if I rinque want de them to sit in frente. the front Se row, increpes chinta na rinque de I have frente. to say, Tem que falar, sit in olha, the second row baixinta na segundo rinque. or the third row. O terceiro rinque. Then they will sit in the Assim front. pessoas podem conseguir chinta na primeiro rinque. If I want them to sit on the Se second row, increpes chinta na segundo rinque. I have to say, sit on the Tem que first row. flachinta na primeiro rinque. I'm not joking. Não gasta na brincadeira não. No, I'm not joking. É que troça. You are laughing. Você tá ri, mas é que troça. You are laughing. Você tá ri. But it is not Mas funny é to que me. troça não. Because Gasta na I have this, brincadeira. I can mention to you some names. Pode começar a falar os seus nomes próprios, some of alguns my nomes pastors. de que esse pastor. They have only one problem. Eles têm problema só. They are good people. Aí é direito, go. Good personality, Aí é direito, boa pessoa, good boa good personalidade, character. bom caráter. They have the Holy Eles têm Spirit. Espírito Santo. They speak in Eles whatever. falam em línguas, tudo que eles têm. But if you want them to sit on the second row, Mas se você quer chinta na segundo rinque, say either first or flel third, chinta ou na primeiro ou na terceiro. then they will Assim, choose first or peconça, third. fazer primeiro, It's terceiro, like gosta chinta na automatic. segundo. I Assim, must do something a little separate, a tem little que fazer different coisa bocadinho diferente from what you say. de que está falando. Now, disobedience is what brought the first curse. Hoje, a desobediência é aquele que traz a primeira maldição. Disobedience is something little. Desobediência é uma coisa pequenote. God said, don't eat this apple. Deus falou, acabou comer essa maçã. So we just eat Ele this falou, apple. já não comer, não está It's not a comendo, problem. não está comer. God understands Deus apples. entende, irmão. After all, God knows we are Que hungry. mente, mora Deus sabe, mas não está tendo fome. And they disobeyed in Eles something vais small. desobedecem. And look Mora at em coisa us. pequenote. E hoje já não Look at us now. Hoje já não gosta. We are struggling in Não this world. salita catriça nesse mundo. Galatians chapter 1, Gálatas, capítulo 1. it says, Está falando, are you there? em abre, I want to read it to you não quer ler, because it's powerful. para mora uma escritura forte. God,
who gave himself for us, that he might deliver us out of this present evil world. This world is evil, and we are in it, solid. Esse mundo é um mundo mau, não está na ele. Solid. Sólido. We are solidly here Não está ali fincado. in this present evil world. Firme nesse mundo presente. Yeah. How did we get here? Mal que não chega ali. Huh? Mal Some que- of you want to leave your country. Alguns alguém quer sair dessa terra. Every country, people want to leave. Tudo alguém que está nessa terra, nesse Because they país, quer find that sair. country evil or problematic. Para morar acham essa terra é problemático, I é want to mau, leave. tem muitas coisas mal, eles querem sair de lá. Yeah. That's how this world too is. The E- whole Esse world is mundo ali evil. também é assim, esse mundo inteiro é um mundo de maldade. When you go to the next country, A hora que eu vou para o próximo país, you find out that vou dar conta, you are still in this mas present evil ainda world. você nesse mundo de maldade. You have gone nowhere. Vou acabar ainda nunca. Yes. How did we get here? Mal que não vem para ali. Adam and Eve. E Adão com Eva que They trazendo. can't obey. Esse que conseguiu You obedecer. put them in the garden No pôs na and jardim, say, eat all these 10,000 no trees fla- except comer only tudo, this one tree. Only comer this tudo tree. que é outra árvore, mas deixa só que uma árvore, que ali. That's the tree they want to É eat. que lagoa que eles querem comer. You know, God should have just said, okay, eat only this tree for breakfast, lunch, supper. Eat only this tree, and then they would have eaten all the other trees. Então era para Deus falar, eles comer só que ali, que eles outro tudo que eles comer. Assim você entendeu melhor. How many understand what I'm Tanto alguém saying? que entende que eu falar. Nós God entendemos. should have said, eat Era all para Deus this falar other, a ele, eat only comer só que this ali, tree. só que ali. From morning to evening. Na café, na Breakfast, almoço, snack, na lanche, lunch, tea break. na dinner. pausa café, This na is janta, the only food na sobremesa. I want you Que to ele é a eat única comida que é para till comer. you die. Tipo morre. Immediately, Imediatamente. they would have looked. Essa face boa, No, você I muito don't want gosta, this muito, tree. você não They will come que start looking esloto. for potatoes. Você não come batata. They will start looking for potatoes Essa and busca pineapples batata, and nanás, pear pera, and oranges laranja and other e fruits. que esloto fruta. Oh no! Oh, Deus. That is one of the reasons why the Holy Spirit gifts comes to you. É por isso que dons do Espírito Santo também para Oh, bom. Holy Spirit, come. Ó Espírito He Santo said, I will vem. give you my spirit. É planta dom e And Espírito. he will cause you, he will hold your hand and force you E down. eta and pega force o mão, you to eta obey. fazeu obedece, eta forçou obedece. Serious. Sério, ó? Wow. Uau. The next one, he has an influence on your boldness. Próximo, coisa que tem influência na ousadia. Amen. Amém? Boldness Ousadia. to speak the word. Ousadia de fala a palavra, de Acts prega. chapter 4. Atos 4. Holy Spirit said, and they were filled with the Holy Ghost and began to speak the word of God with boldness. Ele estava cheio de Espírito Santo. Eles começam a falar a palavra de Deus com ousadia. Oh, Holy Spirit. Ó Espírito Santo. How many want the Holy Spirit? Tanto alguém que crê em Espírito How many want Santo. the Holy Spirit? Tanto alguém que crê em Espírito Santo. Some of you are just speaking in tongues. Alguns de nós fala apenas em línguas. You're just speaking Só in que tongues. lá que nós There's faz. more to the Holy Tem Spirit. mais coisas com o Espírito Santo. Yes. Tem mais. Boldness. Ousadia. Some of you are too timid. Alguns de nós é tímido demais. One of my best friends, Um de meus melhores he went amigos to a school. é para uma escola. When he got to the school, Quando ele chega à escola, people were wearing sunglasses só assim, ó, óculos, with a hat, chapéu, walking around. neta anda. And when they saw him, E quando eles olham, they were smoking estava a and fuma, drinking and fooling. neta, estava parado. A nice, handsome E young aí guy. ele era uma pessoa sério, né? So they Bonito. said, hey guy, E eles falaram, é bom, hey, you're one of us. é bom, tá fazendo parte Come de and nós. sit down. Bem bem ali. Have some cigarettes. Toma um cigarro, fuma um Join cigarro. us. Junta com nós. He did not have the É boldness que teve ousadia to tell them de falar, that he was my assistant mas preacher. a ele era a pregadora assistente. He was my assistant Era a preacher. pregadora assistente. I go for evangelism A hora with que him. vai evangelismo, é ele que está levando He did comigo. not have the É que boldness teve ousadia. because all of them were bad A guys. maioria eles eram maus He couldn't pessoas. say. É que consegui So falar. he took the Ele cigarette. toma cigarro, ele fuma. He backslid. It didn't take even 3 days to backslide. He
backslid on day one. Nem que leva 3 dias para voltar para o mundo. No dia 1 é volta. Because he didn't have the Mas boldness. mora que tive ousadia. Some of you don't have the boldness to Alguns de preach the nós word só of têm God. ousadia de pregar a palavra de Deus. The simple word of God. Palavra de Deus simples. Most pastors cannot preach about Jesus. Cheio pastores que pode pregar sobre Jesus. Every night I preach about A mim Jesus. todo dia de noite ainda prega sobre Jesus. Most pastors cannot preach about Muitos Jesus. pastores que conseguem pregar sobre Jesus. Most pastors can preach about prosperity. Muitos pastores que pregam apenas sobre prosperidade. But not about Jesus. Mas não sobre Jesus. Today, God Hoje, is making you bold. Deus dá ousadia. He said they were Está fazendo filled with the ousado. Spirit. They were filled with the Está Spirit. cheio de They were Espírito. filled with the Spirit. Eles foi They cheio were de filled with the Espírito. Spirit Eles foi and cheio de became Espírito. bold. Ousado. Wow. Uau. Amazing. Maravilhoso, hein? Now, the Holy Spirit affects your marriage. Espírito Santo está feito o casamento. Marriage. Casamento. Hey. Malachi chapter 2 verse 14. Malaquias 2:14. Because the Lord has been a witness, you have dealt treacherously, though she is your companion, but not one has done so who has a remnant of the Spirit. One who has a remnant of the Spirit will not deal treacherously. Uma pessoa que tem Espírito de Deus na ele é que está fazendo esses tipos de coisas lá. Did you read it well? E vocês ainda perguntam, por que que o Senhor é testemunho entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Treacherously. Amém? Traiçoeira. Oh, yes. Amen. Amém? So, treacherously, Então, traiçoeira. it takes the Holy Spirit Está leva o Espírito Santo to stay para ficar faithful. fiel. Yes. Amém? Por First ser of fiel. Antes de mais, to have not a desire para buscar ter nem aquele desejo for another para person. outra pessoa. Yes. That's the desire. Aquele desejo It's the Holy é Spirit. Espírito Santo. Many men Cheio homem have a desire tem desejo for another para person outra pessoa, apart from whom they have. além daquele que eles têm. Yes. Sim. I think I have to leave now. Acho que tem que ir a caminho. I'm Tem going que to ir, eu Ghana. não. Bye bye. Tem que ir, tchau. Listen, Ouve, Jesus said something. Jesus falou uma He coisa. said, if a man looks on another woman and desires her, Ele falou, se homem espia uma outra mulher e deseja, that's where the problem é starts. lá que o problema começa. Yes. Sim, Yes. sim. So it takes almost every man or many men, there's a natural desire for many women. Então, cheio homens, eles têm aquele desejo natural para cheio mulher. And I know E sabe, some of you are looking at me mas with alguns 3 de eyes. nós estão espiando com 3 4 olhos. eyes. And some of the ladies are wondering why. E que as senhoras estão falando, para Why? onde? That's Para onde? Para onde how que nós é sim? that's just how men are. E homem sim. Yes. So you need the Spirit. Então, o mês de espírito. You need the Spirit. Bumesi And do the Spirit Espírito. will first kill the desire E antes de mais, o espírito interest mata aquele desejo, to ever interesse want to have somebody de querer ter uma outra pessoa, to change what you have. de muda aquele que já tem. Do you want the Spirit? Você crê em espírito? Nobody wants the Ninguém Spirit. nunca crê, eu nunca crê, eu nunca See crê, you eu later, nunca see you crê, later. eu nunca crê, tchau. Oh, yes. Oh. And I'm going to end with this one. E It então says, termina com esse. the Spirit has Espírito an influence tem uma influência on your eagerness.
E sobre vontade. Amen. Amém? Now, willingness. Vontade de fluir. So somebody said, when I receive the Spirit, Alguém pode falar, quando eu recebo Espírito, I'll speak in da tongues. fala em línguas. True. A hora que But when recebe, you da receive fala the em Spirit, línguas. Mas depois que You recebe, receive a change in your você heart recebe também uma mudança no coração. called willingness. Que chama vontade, desejo. All I'm preaching from my book. Tudo que as coisas que você fala em livro. Yes. This is chapter 22. Né? Aquele é capítulo 22. And I have to close because I've E seen the tem que chapters are going termina. up to like 40. Para morrer, tem capítulo 40. It says, Exodus 35 verse 21. Êxodo 35. And they came, everyone whose heart stirred him up, and everyone whom his spirit made willing. Eta fala, The Spirit made him mas willing. espírito que fazer tem desejo. E encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. The Spirit makes you willing. Espírito que te deu aquela vontade. Yes. You know, Amém. there are some people, they are obedient, but they are not Tem willing. pessoas que têm obediência, mas eles que têm aquela vontade. They are obedient, but not willing. Eles têm obediência, mas que têm aquela vontade. They are not eager. Eles que estão pronto. Yes. I'll do it if you ask. Ele falou, não faz se você pedir. I'll do it if you say. Não faz se você falar. But it's not what I Mas want. que tem vontade, que aquilo que crê. Turn around Ele falou, vira. if you say. Ele falou, bom, tá vira se But você I'm not falar. willing. Mas que tem vontade. I don't really want to. Nunca crê. But the Holy Spirit Mas Espírito Santo, Makes you willing. ele está fazendo o ter vontade. flowing. Ele está fazendo o flui. Before you even say, Antes de falar, is doing ele it. está fazendo. When people are giving money, A hora que a pessoa está dando dinheiro, sometimes you have to take the money as though you are extracting their tooth. às vezes você tem que tomar esse dinheiro, senão você está rincando os dentes. Ei, But some people, you just start talking mas outra alguém antes de começar a falar direito, and they say, don't e você talk. fala, não, comece a falar nada, não. Here's the money. Toma. Yes. I have more. Não tem mais. Yes. May God make you Que willing. Deus fazer o ter vontade. How many want the Holy Spirit? Canto alguém ali que crê Espírito Stand Santo. to your feet, everybody. Coloca de pé tudo alguém, coloca de pé. So, the anointing, Então, unção. flow in the anointing. Flui na unção. God is going to bless E you. Deus te abençoe. Lift up your hands Levanta as mãos and pray. e ora. The waters of the Spirit Águas de Espírito are coming into your life. se te vê na The vida. river of the Spirit. Rio de Espírito. The river of the Rio de Spirit. 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 Espírito. Go deeper. Aprofunda. Go deeper. Aprofunda. Go deeper Aprofunda. into the Holy Na Spirit. Espírito Santo. Go deeper Aprofunda. into the Holy Na Spirit. Espírito Santo. He will bless Na you. Ele te He abençoou. will anoint you. Ele te ungiu. He will help you. Ele te ajudou. He will flow with Ele te you. flui com He bom. will accomplish Ele te great things acompanhou para fazer your coisas life grandes na tua and vida. your ministry. Na tua ministério. Father, we give you thanks. Pai, não te dou graças. Father, we give you Pai, não thanks. te dou We give graças. you thanks. Não te dou graças. For the Holy Pai, Spirit Espírito Yes. Santo. that is moving in our midst. Você está movendo a nosso Touch our meio. lives. Toca a nossa Change vida. our lives. Muda a nossa vida. Anoint us, Lord, Ungindo ao do your Senhor. work. Para não fazer To do your trabalho. will. Para não fazer In trabalho. Jesus' name. Na nome de Jesus. Amen. Amém. Sit down for a moment. Não One, pode before sentar por um momento, por favor. you. In Ezekiel Na Ezequiel, chapter 47, capítulo 47. Amen. Amém. Verse 3, Versículo 3. verse 1 to 3. 1 a 3. It said there was a river, Esta flama tinha um rio. Rio. that was coming from the house. Que só vinha de casa. And he led me to the river. Ia conduzindo para o rio. Hallelujah. Amém. And when the man was walking into the river, E aquele homem andava no rio. and he says the waters were to the ankles. E flama água dele e ti tornozelo. Some of us, the water is up to your ankle. Alguns de nós não têm água na nível de tornozelo. God sent me to tell you, Deus mandando para o flow, go deeper. aprofunda. When the water is on your A hora ankle, que a água está no tornozelo, you know, it has hardly affected e you. é que está afetando nada. One day I went to the beach Dia em mar and I didn't watch, e nunca espia. and a wave E onda came e cheguei bem and covered my e foot cobre a pé. with my shoes. Punha sapato, não tinha But sapato. I just shook it off. Chega sacudi si. And I went home Vai casa, because the water hardly affected para me. morrer a água que afetando. Yes.
What I had there, É cafetão. just up to my Para mora tinha tornozelo, Some tinha of you, pé. you have the spirit, Alguns de nós têm but espírito, he has hardly affected mas you é cafetou de nenhuma maneira. because you are up to your ankles. Para mora tem ele no nível de tornozelo. Amen. Amém? Number 2, Número 2. then he walked in the river. E anda na rio, Read it, it says in verse 4, no versículo 4. the waters were to the knees. Ele mediu mais 500 metros. Wow. Now, when the water is up to your knees, A água se estará bem no joelho. A hora que a água se it estará no means that joelho, you are deeper, significa moça but fundo. 75% of your life Ma- is not in the supernatural. 75% de vida que está na supernatural. Yes. Wow. That's when you are up to the knees. E a hora que está te joelho, aquilo que 75%. significa 75%. Yes. But let more than 75, you must go deeper than Tem que that. aprofundar mais que aquela. More than 75%. Mais que 75%. Everything you do, Tudo aquilo que está fazendo. even eating, Até o comer. drinking, Baby. anything you do, Qualquer coisa que está fazendo. can be in it. É pode estar na Inside ele, the water. dentro de água. Kalabo shata mandara babandara baba. Go deeper. Aprofunda. Go deeper. Aprofunda. Go deeper. Aprofunda. Then he walked in up to the loins. E depois era de lombos. And in verse 4, the Bible says, and the waters were up to the loins. E no versículo 4 está falando a água de cintura. When you are up to the loins, it means that 50% of your life is outside the supernatural and half of your life is in the A hora supernatural. que a água está ao nível de cintura, significa 50% está na supernatural e que o outro 50% que só opera na supernatural. Oh, yes. Sim. How many want more than half? Canto alguém que crê mais do que metade. Some of you are half supernatural Alguns de and nós- half nós- of you is in the flesh. E eu tenho metade de nós na supernatural, metade na carne. But I see you going deeper. Mas estou de outra I see you profunda. going deeper. Estou de outra I see you profunda. going deeper. Estou de outra Kama profunda. shotala Na mandala nome de bandara babandara Jesus. baba. Some of you, Alguns de nós, you only read your Bible. nós lemos Bíblia, You only obey God nós obedecemos Deus. when it comes to church. Só hora que nós estamos na Only igreja. half of your life, Só metade de nossa vida. your church life, Igreja, vida But de your work igreja, life vida de is trabalho, not supernaturally está affected. supernatural. That's why your finances É por isso que o are finanças not affected. já foi Your afetado. finances can be O affected. finanças pode ser Your afetado. spiritual life can O be vida affected. espiritual pode Your ser speaking afetado. life. O Every vida, aspect of your todo life. aspecto de You vida. can go deeper than O halfway. pode ir bem mais do que metade. Kalo mashandara baba. Oh yes. And finally, Finalmente, they went for the waters to swim in. nada na água. Ho 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 ho. 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 Amém. Swimming. Nada. Swimming. Nada. Swimming means that your legs are not touching the ground, Nada significa uma bupeca se toca na chão. which is supernatural. E que ela é supernatural. Human beings are not made to live in water. Ser humano nunca foi feito para viver So na when água. you are swimming, Então, a hora que você está na It means you água, are supernatural. significa uma é supernatural. Supernormal. Super normal. Supernatural. Supernatural. Above natural. Para além de natural. Bible said the waters were the waters to swim in. Bíblia fala que as águas estavam no nível de nada. Beginning from today, A partir de you hoje, are going to start então swimming. começa nada. Everything about you, Tudo sobre bom. everything about Tudo you, coisa sobre bom. in the swimming Já level, está no nível de supernatural nada. level, Nível power supernatural. level, Nível de everything poder. about you Tudo sobre will bom. have a supernatural Até o level. nível Kelalo supernatural. parama Na sondala nome de Jesus mandala babandala. Cristo. Aleluia. Swimming. Nada. Swimming. Nada. Swimming. Nada. When you are swimming, A hora que você está nada, Everything tudo is é supernatural. supernatural. That is why they put chlorine É por isso que se põe chlorine in water. clorina na água. Because those who are swimming, Para hora que esse que está they do nada, everything in the esse water. faz tudo na água, então tem que desinfetar. Yes. Esse tem que pôr. They do everything Para in pôr the e water. desinfeta. Para hora que você está nada, Yes. tudo que você está fazendo na água. Yes.
Because everything is Amore, supernatural. tudo coisa é supernatural. They don't walk a bit and then swim a bit. Esse que tava anda cozinha e nada cozinha. swimming. Não, essa só tá nada, Beginning from today, A partir de hoje, everything about you, tudo sobre bom. your home, Bu casa, your marriage, bu casamento, your life, bu vida, your business, bu your negócio, finances, bu finanças, your anointing, bu unção, your grace on your bu life, graça de is Deus na moving tua into the vida. realm of the Só spirit, vai para a moving rema into do the realm of the espiritual, supernatural, de supernatural, flow in the river, flui na flow in the rio, river, flui na flow rio, in the river, flui na rio, flow in the river, flow in the flui, river, flui na rio, flow in the power, flui na flow poder, in the glory, flui na flow glória, and swim, flui, swim, nada, swim in God, nada, swim in the Spirit, nada no swim in the Holy nada no Ghost, Espírito swim Santo, in the river, nada na rio, swim in the nada power, na poder, swim in the grace, nada na graça, swim in the nada na glory, glória, the glory of God. e glória de Koma Deus. shata mandola Em nome do babanda la Senhor baba. Jesus Cristo, Senhor. Kaloma senda la mamanda la ba. Obrigado, Senhor Jesus. We give you praise. Lift your hand and give him praise. Levanta a mão, começa a Give him orar. praise, give him Começa praise, a orar, give fala him em línguas, praise, começa give a him orar. praise. No nome do Give him Senhor praise. Jesus Cristo, Give him começa a praise. orar. Give Começa him a orar, praise. ora. Karobala. Ora no nome de Karobala. Jesus, Karobala. ora. Ora no nome de Samedo Jesus sananda Cristo. raba. Macaianga la Swimming. masuta. Swimming. Nada Going na deeper. supernatural. Vai mais Going more. aprofundado. Going deeper. Aprofunda. Going Aprofunda na poder. Supernatural. Supernatural. Aprofunda no nome do Senhor Jesus Cristo. Vai mais fundo, mais fundo. Cuida da mura, se vai mais Holy fundo. Spirit of No God. nome de Jesus Holy Cristo. Spirit of Espírito God. Santo de Holy Deus. Spirit of Espírito God. Santo de Holy Deus. Spirit of God. No Holy nome do Spirit Senhor of Jesus God. Cristo, Senhor. Your Em nome de youth, Jesus. your Bu youthfulness, juventude, bu juventude, your youthfulness, bu juventude, your love life, bu vida your amorosa, relationship, bu all will relacionamento, be in the water. tudo está Jesus, na all will água, be in the Holy tudo, Ghost. na Espírito Everything about Santo, you, na your tudo finances, sobre bu your finanças, job, bu your trabalho, work, bu trabalho, está profundo, está everything nada, about you, tudo to sobre be in the bom, water, está na the água, power na of the poder, Spirit de will Espírito, affect everything. está afeta Nothing tudo, will be outside nada que está fica the de realm of the fora, Spirit, na de esfera the power of the espiritual, Spirit. na We give you nome de praise, Jesus, O não God. te dou glória, We give you Senhor. thanks Não te dou agradecimentos. We give you thanks Não te dou agradecimentos. for your glory, para a glória. your presence. Por presença. Your presence. Por presença. Put your hand on your heart. Põe a mão Father, no touch coração. every life here. Deus toca tudo vida Touch our ali. reading life Toca-nos vida de Open our leitura. hearts Abre nosso coração. and our eyes E nos olhos. to read, Para nos ler. to see. Para nos olhar. to know. Para nos saber. Lay your hands on your Põe eyes. a mão na olho. Lay your hands on. Oh Põe a Lord, mão na olho. touch our eyes. Ó Deus, toca nos Open olhos. our eyes. Abre nos olhos. May we see Que não está hoje. more things. Mais coisas. In Alerebo Shama. Em nome de Jesus. Let us see, Que não Lord. está hoje, Senhor. Hold your ears. Pega o May the Lord ouvido. open your Que ears. Deus abre o ouvido. May the Lord open your Que Deus ears abre os and ouvidos. bless you E with abençoe. the prophetic Com gift dons to proféticos. hear, De to ouvir. see. De hoje. In the name of Jesus. No nome de Jesus. Now lift your hands and Levanta a receive. mão. Your cup is being filled Recebe, o copo by está the a ser mighty enchido. Spirit. Para Watching Espírito. online, Que your está cup online. is being O filled copo está a ser by the enchido. Spirit of God, Para Espírito de the Deus. Spirit of Jesus. Espírito de Jesus. You are filled. Você é You are enchido. filled. Você está a ser enchido. Thank you, Lord. Obrigado, We give you Senhor. thanks. Não te dou graças. We give you thanks. Não te dou graças, We give Senhor. you praise. Não te dou louvor. In Jesus' E no name. nome de Jesus. And everybody E shouted toda alguém amen está and amen grita and amen amém and e amen. amém. Hallelujah. Aleluia. God bless you. Deus abençoe nós. You may be seated. Nós podemos ficar sentados, por I favor. want to encourage everybody to read the books. Eu by the encorajo Spirit. a todo God is alguém gonna- para ler os livros. Nós lê.